queria, como a gente conversou agora antes da gravação, eu queria voltar nesse início seu. Muita gente, ao ver seu nome, já o liga ao futebol, né? Sim. O senhor exclusivamente trabalhou só quase com futebol a carreira inteira, né? Porque infelizmente quem faz jornalismo esportivo no Brasil, né, praticamente se dedica ao futebol. Agora, a minha paixão como adolescente, começo de maturidade, sempre foi o basquete, até porque eu era um mau centroavante. E basquete eu joguei razoavelmente bem. Era da seleção da escola, era o capitão do time da escola, joguei no Paulistano Federado durante 5 anos, 2 anos de infantil, 2 anos de juvenil, 1 ano como principal. E adorava basquete, como sou corintiano, eu peguei toda a fase do jejum de títulos do Corinthians no futebol. Então a gente descontava no basquete, né? Porque o Corinthians tinha um timaço. E íamos para o ginásio do Ibirapuera ou então para o ginásio do Corinthians para ver o Corinthians jogar basquete. E no time que estava o seu avô, no time que tinha Bira, Vlamir, Mauri, Rosa Branca, Renê, Peninha, Edivara, num time Mical, era um timaço. E eu me divertia muito com esse time, né? Durante todo o tempo que era moleque. Quando cheguei no principal, logo no começo do campeonato, que era o campeonato metropolitano, o Corinthians foi jogar lá no ginásio do Jardim América. E o Corinthians ganhou da gente de 135 a 60. Nesse dia eu resolvi que eu ia parar, porque o jogo que ele jogava era um jogo diferente do jogo que eu jogava. E joguei contra esse time, né? Joguei contra o Bira, joguei contra o Vlamir, contra o Mauri, contra o Rosa Branca. E foi um baile. Bom, ao mesmo tempo, nessa época, quando eu já tinha 17 para 18 anos, eu militava num grupo clandestino de combate à ditadura, a ALN, e tinha, evidentemente, que ter um nome de guerra, não podia ter o nome do seu nome de batismo. E eu escolhi ser Bira, exatamente em homenagem a ele, eu era o Bira. Coisa que ele nunca soube, mas ele fez coisas assim, eu tenho uma passagem com ele muito delicada dele, aquele homenzarrão, né, do meu ponto de vista ainda adolescente, pivô da seleção brasileira, campeão mundial de basquete em 63. Um dia ele já tinha parado de jogar, eu fui ao ginásio de Ibirapuera com os meus 2 filhos, André e Daniel, um com 8 para 9 anos, outro com 6 para 7 anos, e quando chegamos na quadra, o encontramos. Aí falei com ele, como deveria, e ele virou-se para os 2 meninos e disse: o seu pai jogou muito basquete, seu pai era muito bom. E eu nunca vou me esquecer do olhar arregalado dos 2, dizendo: nossa, né, meu pai está sendo elogiado pelo Biratã, isso deve ser realmente, né, um galardão, né? E foi mera gentileza dele, é claro, né? Certamente ele não tinha nenhuma lembrança minha como jogador de basquete. Mas o Bira foi um jogador extraordinário, porque o Bira, além de ser o incestador que era, o pivô que era, tinha uma garra. Eu acho que nenhum jogador de basquete do Corinthians personificou tanto a coisa do corintianismo como ele. Uma que era um time, digamos, mais para a arte do que para a força. Sim, era um time exatamente, né? Quer dizer, você tinha Vlamir, Amauri e Rosa Branca, que eram 3 artistas. Todos jogadores à frente de seu tempo. Exatamente. Né? E o Bira aliava a coisa da técnica a uma força descomunal. E ele era o cara das viradas dos jogos do Corinthians. Jogos aparentemente perdidos, ele ficava indignado em quadra, né? E meio que impulsionava o time para as viradas. E eu sempre conto isso. Eu assisti, e ao que me consta foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, no mesmo jogo, Corinthians e Real Madrid, que era então campeão europeu de basquete, num amistoso no ginásio do Corinthians, num sábado à noite, lotado o ginásio, nunca me esqueço. Foi o primeiro jogo de basquete no Brasil em que os 2 times terminaram com mais de 100 pontos.
O Corinthians ganhou de 117 a 109 do Real Madrid. E nesse jogo, 3 vezes, o Vlamir e o Amauri fizeram o que ficou depois conhecido como a ponte aérea. O Vlamir batia o lateral para a cesta, os espanhóis olhavam aquilo, o Bira vinha e enterrava. Mas é uma figura porque eu tenho assim enorme carinho e porque de quem eu tenho muita saudade, que morreu muito cedo, podia estar aí até hoje, sem dúvida nenhuma. Era um coração enorme, era uma figura doce. Todo mundo fala. Quer dizer, era incompatível até aquele homenzarrão. Eu sei que hoje não seria tão homenzarrão, né? Não tinha 2 metros. Mas ele era assim de uma profunda delicadeza, era um cara manso, era uma delícia de pessoa. Fantástico. E queria puxar dessa época do Corinthians e sobre a geração de ouro, né? Que infelizmente no Brasil muita gente não conhece a geração de ouro, não faz ideia da história que o basquete brasileiro tem. Muitos se limitam aos anos 80, o Pan-Americano de 86, Oscar e Marcel. Que tem um lugar na história indiscutível, né? Mas é claro que aí você tem que dar um desconto, não por uma visão saudosista, porque eu tenho absoluta consciência de que eu não sou saudosista. Tá? Era outra história. Não. Agora, objetivamente falando, né, nós estamos falando de um basquete que ganhou 3 medalhas olímpicas, não é isso? 3 medalhas olímpicas. E foi bicampeão mundial. Mas, a parte de você poder dizer que nunca mais uma seleção brasileira teve os resultados que aquelas tiveram, isso é um dado objetivo, né? Esse Mundial de 63 é extraordinário. Tire os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não vinham com o melhor time. Tá bom, vinha com ótimos times, né? Tanto que ganhava Pan-Americano, ganhava tudo, né? Ganhava Olimpíada, ganhava tudo. Mas o time da União Soviética, o time da Iugoslávia, eram times extraordinários, né? Talvez se não fosse no Maracanãzinho, nem fosse possível ganhar. Até o Vlamir que fala, né, que a torcida naquele jogo foi espetacular. Isso. Sexto jogador, né? Agora, eu não é que eu não faço comparações, porque as comparações são inevitáveis. Mas eu diria para você que aquele quinteto do Brasil, nós nunca mais tivemos nada igual. E te digo mais, eu não sei se o Oscar e o Marcel, que são 2 extraordinários jogadores, seriam titulares naquele time. O Marcel seria titular, barraria o Amauri na armação do time? Não me parece. O Oscar, bom, cestinha, admirável. No tempo que nós estamos falando, não tinha ainda pontuação de 3 pontos, né? Mas o Oscar sempre teve uma característica que ele não nega, né? Individualista. Sim. O time do Brasil era um time coletivo, porque o Vlamir mesmo, que era o espetáculo, o Diabo Loiro, mas era um jogador de equipe. Sim. Tá? Não era um individualista, né? Então, agora, claro que é difícil você comparar, porque eram basquetes diferentes. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de te dizer, como não tenho em relação ao futebol, né, que nós nunca mais tivemos seleções como aquela, né? E aí não se trata de ganhar ou de perder, porque em 82 nós tivemos uma seleção extraordinária que não ganhou de futebol, né? Mas apenas realmente de qualidade, né, de arte, né? Juca, depois foi a partir dos anos 80 começaram as indicações para o Hall da Fama. Sim. Da FIBA, tanto da FIBA e tanto o Naismith nos Estados Unidos. Isso. Eu queria também que o senhor comentasse a importância de uma homenagem dessa, que é muito pouco reconhecida no Brasil e que não teve quase nenhum destaque. E como eu posso dizer, e depois de tantas indicações que ele teve, foram 3 em vida e aí mais uma já falecida, e na quinta que conseguiu em 2010. Ir para o Hall da Fama do basquete é alguma coisa como se um ator brasileiro ganhasse um Oscar, um diretor brasileiro ganhasse um Oscar. E eu até te diria mais, que é mais importante
ir para o Hall da Fama do basquete nos Estados Unidos do que ganhar o Oscar. O Oscar você pode discutir do ponto de vista do cinema comercial, o Hall da Fama do basquete não. Né? Tanto que a seleção é tão apurada que isso, né? Um cara como o Bira, né? Foi jubilado 4 vezes, não passou pela peneira, né? Só na quinta que foi assim. O que dá a medida do quanto eles estudaram, verificaram, checaram, conferiram para fazer a honraria que certamente ele merece. Né? O Bira está imortalizado na história do esporte mundial. Ponto. É isso. Queria que o senhor desse algumas palavras de quem foi o Bira para você, o que ele significou para você, para finalizar. Então, o Bira foi o cara que eu escolhi para ser o meu nome de guerra. Por quê? Porque o Bira simboliza para mim a luta. O Bira simboliza o vencedor. O Bira simboliza a garra, a comoção, ao mesmo tempo que simboliza a delicadeza. Um homem daquele tamanho que era capaz de gestos, como eu contei, de olhar para os meus 2 filhos e dizer que eu joguei bem basquete.